Olá, galera aí do Segundão, bom dia, né? Que legal, que bom. Hoje nós temos aqui um outro convidado. Ele é do estado do Maranhão, esse nosso convidado de hoje, né? Desta aula do Segundão, do 13 de outubro, né? Que coisa. É o parnasianismo. Nós estamos nessa linha do tempo da história da literatura brasileira. Estamos no parnasianismo. Aí vimos na aula passada a introdução e Olavo Bilac, que é o grande nome, né? Prestigiadíssimo, né? E aí, dando continuidade, hoje é Raimundo Correia, nosso convidado de hoje, né? Literatura brasileira, era nacional, parnasianismo de Raimundo Correia, olha aí, autor de um soneto muito famoso, né? Esse soneto é um dos mais belos da língua portuguesa, fez a cabeça de muita gente e já esteve no Enem. Olha aí, né? Tu me dizer que o parnasianismo não aparece no Enem, mas que conversa é essa? Nada disso. Então vamos destacar o autor no contexto, né? No cenário do parnasianismo e suas influências e prestígio junto ao público e à crítica. Bom, a crítica nunca foi muito favorável ao parnasianismo, mas teve um público gigante durante mais ou menos uns 25 anos, 30 anos, né? Até porque foi uma das causas da Semana de Arte Moderna. Epa! E então? Mas, de qualquer maneira, na virada do século, alguns autores já começavam a bater nessa literatura. Literatura alienada, muito cômoda, mas de modo que o parnasianismo ele reagiu contra, né, o romantismo. Né? Então, o parnasianismo é uma poesia muito objetiva, são textos mais bem do campo da racionalidade, da objetividade. Né? Então, significa que foi uma reação contra o romantismo na poesia. Então, que legal, vamos lá, hein? Está aqui, parnasianismo. Nós temos o ismo, aqui, ó, que é a tendência, e tem a palavra parnasso, aqui, que nos leva lá, né, para a mitologia grega, o lugar em que estava lá o Apolo, né, e as ninfas. Está aqui essa pintura. Aliás, não é nem propriamente uma pintura, né, uma escultura de François Guiraud. Está aí. Escultura, perfeição, olha que beleza, né, os traços, as formas, né. Isso é aquela racionalidade grega, né? A mitologia. Além disso, né, aquele sentido de perfeição. Olha os traços dos corpos, né? O vestuário. Então dá essa ideia de que o parnasianismo ele oscila entre a literatura e as outras formas de arte, né? As artes plásticas. E tudo começa em 1882. Aí, 1882, e lá vai, olha, Marivânia, vamos lá, hein? A galera do Segundão, muito firme. Em 1882, o Teófilo Dias, também do Maranhão, olha que coisa, né? Publica um livrinho assim, sem muitas pretensões, né? Chamado Fanfarras. Que coisa, né? E esse livro ele marcou, em 1882, o início de uma nova mentalidade poética, né? Mas apoiada na objetividade, na contenção emocional. Nada de chororô, né? De pieguismo, de comiseração, nada disso.
Então, é um estilo diferente do romantismo. Foi a partir daí que o parnasianismo ganhou prestígio, né? Perante uma elite que lia isso no Rio de Janeiro, né? Classe média que estava embriagada de Belle Époque, né? Aquela elite, né? Bem vestida, muita influência francesa. A língua francesa era o máximo na época, né? Aí tudo vinha da França, revistas, essa coisa toda, né? Então, começa aí, lá na França já era um pouquinho antes, né? E essa força do parnasianismo vai até mais ou menos por aqui, na Semana de Arte Moderna, né? Porque a semana foi o pico máximo de reação contra uma literatura acomodada, né? Que não viram, né, a realidade brasileira, né? Não viram a mestiçagem brasileira, os problemas sociais, né? Os desvalidos, o preconceito, mil coisas. O parnasianismo no Brasil foi uma literatura da arte pela arte. Já na Europa foi uma literatura realista, né? É diferente. Precisa ser bem entendido isso. Poesia realista é compromisso com a realidade, é claro, né? Poesia parnasiana, aí é uma outra concepção, tá bom? Então, que legal, que bom. Já temos duas grandes características do parnasianismo, né? A objetividade e a contenção emocional. Nada do eu, né? O eu aí poético tem uma outra função, porque tudo está concentrado aqui, ó, no perfeccionismo da estrutura do texto. Métrica, rimas, aquela exigência terrível, né? É tanto que o parnasianismo logo ganhou prestígio por conta disso, né? Aquele autor muito preocupado com a estrutura do texto, com a linguagem, né? Olha aí, aquela linguagem um português cuidadoso, né? Um vocabulário muito culto, às vezes até erudito, clássico. E aí eles se exibiam fazendo aquelas inversões, né, sintáticas, né, invertendo a frase. Tudo isso era uma forma de exibição, né? Esse é o parnasianismo que a gente conhece, que ganhou logo adeptos, leitores, né? Porque na cabeça deles a arte ela é tão diferenciada que não chega à base, né, daqueles que têm pouca leitura, digamos assim, né? Era para a classe média, lógico, aquela elite que sabia ler, né? E bem, né? Então tá aí. É o parnasianismo. Parnaso, olha aí. É um lugar da mitologia, né? Onde está lá, onde habitam deuses, ninfas. Lembra um pouco lá o arcadismo, né? Que também voltou-se para a antiga Grécia. E aí eles retomam história, mitologia, filosofia e principalmente aquele ideal de perfeição. Isso é o que chama mais a atenção no parnasianismo. Valeu, galera? Vamos lá. E esse aceno, né, do poeta parnasiano com temas ligados à antiga Grécia e à antiga Roma, né? Isso é o que chama muito a atenção, principalmente no que se refere à mitologia, à arquitetura, né? A própria literatura também, né? Em alguns momentos, claro, né? Então tá aí, o parnasianismo é isso. No Brasil teve esse período aí, mais ou menos, né? De 1882, aí você tem até 1922, aí você tem 40 anos, né? Coisa incrível, né? Mas a partir de 1910, mais ou menos, começam os rebates, né, contra essa literatura. Mas vai culminar
com essa reação terrível contra o parnasianismo e contra esse passado acadêmico, aquele negócio todo, é com a semana. A semana foi que chamou a atenção e marcou. Mas muitos autores no Rio de Janeiro já vinham batendo nisso aí, hein? A semana foi em São Paulo, né? Mas no Rio de Janeiro já tinha alguns autores, e também em São Paulo, antes da semana, já vinham quebrando essa resistência aí, né? Isso é o que é mais curioso. Mas foi exatamente na semana que as coisas marcaram, né, as duas épocas, né? A do século, o século XX, 21, nós estamos no 21, contra esse passado de 400 anos, digamos assim. Ok? Retomada da cultura clássica. Olha aí. Retomada da cultura clássica. Pronto, matou a charada. Aí você tem, né, os ideais, né, de beleza, de perfeição do mundo grego, principalmente. E a atitude de antirromantismo. Enquanto o romantismo está centrado no eu, né, no sentimentalismo, né, o parnasianista, nada disso. Só que os temas no parnasianismo são muito limitados. Então, eles passaram a descrever as coisas, né, objetos, natureza, não tinha muito tema, né? Mas quem se destacou um pouco esteve fora disso aí também, e apareceu no Enem, que é o caso do nosso autor, né? Na verdade, o parnasianismo é a estética da arte pela arte. Isso aqui é o que define melhor o parnasianismo. Essa arte pela arte, ou seja, a gente produz, eles produziam o poema para atender às necessidades do próprio texto, né? O poema ele é autotélico, ele mesmo se estrutura. Isso é o que chamamos metalinguagem. Então, o clima é esse, é a poesia pela poesia. Valeu? Tá aí. Fecha bem aí, nessas circunstâncias, né? Bom, de resto, imagine. Poesia pela poesia, arte pela arte. Cadê o compromisso social? Nenhum. Na cabeça do poeta parnasiano, a poesia não tinha nenhum compromisso com a realidade social, né? Com a rua, né? Com as pessoas comuns, né? Nada disso. Então, significava alienação, afastado dos problemas sociais. Isso aqui é um detalhe muito curioso. Você deve guardar bem isso aqui, porque é aí que eles vão falhar, né? É nesse processo de descompromisso, né, com a realidade, né? Estavam mais voltados para a poesia, a metalinguagem poética, né? Aqui. É tanto que muitos textos que foram produzidos nesse período trazem esse clima metalinguístico, né? É o código sobre o código, ou seja, a linguagem sobre a linguagem. É a poesia que tem como tema a própria poesia. Valeu, agora explicou mais ainda, né? É preciso tomar cuidado com isso aí, né? Valeu, então? Coisa boa, né? Então, ele descrever, então era uma poesia muito pictórica. O poeta se comparava a um pintor, olha aí, ó. Esse caráter descritivo aqui, né? O poeta se compara a um pintor. Interessante, né? Aí. O pintor é o poeta, né? Aí ele vai se comparar a outras atividades que exigiam estética, acabamento, né? Aquela coisa bem artesanal, bem busca da perfeição. Imagina uma joia, pronto.
Lá vai o poeta também se comparar a um ourives. Beleza. Já temos duas comparações ótimas, né? Um pintor, um ourives. Né? E como ele está isolado, não quer conversa com a rua, com a realidade, lá vai o poeta se comparar a uma outra atitude curiosa. Ele compara-se a um monge. Interessante, né? A um monge. Aí, isolamento. Então você tem comparação com um ourives, devido ao acabamento da joia, então ele compara o poema dele a uma joia, né? E a joia, né, bem trabalhada, limada, ajustada, agradar os olhos, né? E então, aquele rubi que fica na joia, e tudo é como se fosse a rima, né? Eles eram muito cuidadosos com isso, né? Já que não tinha um comprometimento social, então significa dizer muita coisa, né? E mais ou menos esse aí é o caminho que a poesia parnasiana trilhou nesses, digamos aí, quase em torno de 30 anos, mais ou menos, né? Ajuntou com a ficção, a poesia, isto é, a prosa, né, de muitos autores do final do século e virada para o século XX, mas aquela literatura muito rançosa, muito acomodada, né? E as reações começaram a partir de 1910, mais ou menos, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo. Um autor, outro autor vai reagindo, vai batendo, até que explodiu na Semana de Arte Moderna. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá, hein, segundão? Olha aqui, segundão. Olha a pose, né, desse grupo top, né? Aqui, ó, o mais famoso, o Olavo Bilac, né? Tá aqui o Raimundo Corrêa, nosso convidado de hoje, né? Aí. E aqui Alberto de Oliveira. Não precisa nem botar a legenda, porque a gente já conhece bem, não é? Temos livros, as fotografias da época, né? O Alberto era imenso. O Bilac, o Raimundo Corrêa, a altura mediana. O mais famoso? Ah, Olavo Bilac. Esse aí, xiii, não é fácil, né? Logo ele se entregou ao jornalismo, né? E então integrou aquelas campanhas cívicas da Primeira República, né? Aquela coisa de militarismo, né? Inspetor escolar. Bom, o cara ficou famoso, hein? Produzia discursos presidenciais, né? Bom, com essa retomada da cultura clássica e esse caráter descritivo, pictórico, está aí a palavra, né? Uma palavra muito famosa, picture, né? Pintura, né? As imagens, eles davam muito valor à imagem, né? E essa estética da arte pela arte, né? Bom, aqui nós estamos só repetindo para lhes mostrar essas circunstâncias da poesia, e principalmente os três nomes aqui, né? Ó, o Alberto, que era o mais exigente, né? Foi quem mais ficou agarrado a essa concepção da arte pela arte. Já o Raimundo Corrêa teve mais conteúdo. Estava no Enem, esteve no Enem. Nesses 24 anos que completa agora em novembro, no próximo mês, 24 anos, imagine, né? Uma vez o parnasianismo esteve no Enem. Você vê como o Enem também é uma reação contra essa literatura acadêmica, vazia. E o Bilac, né, que foi muito famoso, né? Interessante. Bom, gostaria muito que vocês olhassem origens, características, o estilo, né, do parnasianismo. Muito bom. Indiferença aos dramas do cotidiano
exatamente o contrário do modernismo. O modernismo já buscava o cotidiano. Bom, isso autores, não é que a semana é aqui, não significa dizer que antes alguém não fez isso. Lima Barreto mergulhou no cotidiano, né? Monteiro Lobato, né? O cotidiano em todos os sentidos, sociais, linguístico, né? E a vontade de mergulhar no Brasil, conhecer suas raízes, né? E na poesia foi uma reação contra o romantismo. Eu vou dar um minuto para vocês olharem, analisarem cada detalhe, cada item, para a gente poder, quando chegar no texto, ter uma ideia melhor dessa concepção. Tá legal? Meu diretor, me dê aí um minuto. E aí, galera do segundão, você viu aí, ó, a expressão, o termo, a palavra parnasianismo, né? Provém, ó, de Parnaso, né? Monte, né? Monte na antiga Grécia, onde vivia o deus Apolo. Você viu lá a escultura. Pintura também, porque dá a ideia de escultura, mas também tem a pintura. E musas, né? E tá aí. Então, lá na França, mais ou menos a partir de 1860, França, hein? Olha aí, a França, depois da Revolução Francesa, é o berço. E aí vem a revista Parnasse Contemporain. Estudei um pouco o idioma, por isso que eu estou pronunciando em francês. Revue Parnasse Contemporain. Esse Théophile Gautier, um gigante, né, passou a publicar essa revista propondo um outro tipo de poesia, devido, né, exatamente a outra mentalidade, não mais a romântica. Bom, para completar, eu já tinha pronunciado. O parnasianismo ele está associado à Belle Époque, né, um período de muito glamour, né, uma época dourada da elite. Né? Ah, faltou essezinho aqui, das elites, né? Europeias. Então o parnasianismo bateu como uma luva aí, encaixou bem isso aí, né? É um período de muita euforia e aquela coisa toda. Não tinha muito espaço para os problemas do cotidiano, né? Por isso que houve esse afastamento, essa indiferença. Eles sabiam dos problemas, né? Mas
ficaram nessa indiferença. Valeu, muito bom, hein? Tá aí a explicação. Origens, já vimos as características, estilo. O estilo era esse aí. O contexto histórico nos leva para a Belle Époque, esse período, né, dourado das elites europeias. Bom, e aqui o bonito disso aqui é a diferença entre o que é poesia parnasiana e o que é poesia realista. A antítese é perfeita. É exatamente isso aí. A poesia parnasiana é a arte pela arte, né? É metalinguagem, é preocupação com a estrutura formal, é a deusa da forma, né? Já a poesia realista, compromisso social. Então, no Brasil, nós não tivemos a poesia realista, como teve lá em Portugal, na Europa. Não tivemos, né? Tivemos a poesia parnasiana. É preciso que o segundão perceba bem essa diferença aí, né? Porque nós vamos avançar no próximo ano, vocês vão estudar o modernismo, aí vão entender por que a reação foi tão violenta contra o parnasianismo. Em modo geral, contra esse passado, né? Mas de modo bem específico contra o parnasianismo. Vocês vão estudar isso com muito cuidado, né? Então, você tem a poesia realista, é comprometida com o social, com o cotidiano, né? Isso, aí pronto. Já que o parnasianismo não tinha esse compromisso, então os autores passaram a descrever e a trazer a natureza, descrever objetos, né? Pintar com palavras, né? Daí essa aproximação do parnasianismo com as artes plásticas, né? Você viu lá, né? As artes plásticas, olha aí. Então, é muito comum que o poeta parnasiano se compare ao pintor, né? No caso, objetos, se compara a muitas outras formas no tocante a compreender que o poema é um objeto a ser trabalhado, né? Aí se aproxima do ourives, né, que trabalha a joia, né, com todo cuidado, vai limando, né? Se compara ao escultor, olha aí, né? O escultor usa para o acabamento aquele cinzel, né, como se fosse um bisturi, preparando a joia, né? Daí essa retomada da cultura clássica, mitologia, história, literatura, já estamos repetindo bem, que é para a gente poder ter uma ideia, né? Essa perfeição formal. E ele se compara a um joalheiro, né? Bom, o principal é isso aqui, o artista isolado do cotidiano. Caramba, como é que se faz como é que um poeta está distante, né, na rua, distante da rua, daquele borbulhar dos problemas do cotidiano, né? E se isolar como se fosse um monge, que coisa, não é? Sem fundamento. Mas foi o que aconteceu no parnasianismo, né? No Brasil. Na Europa não, mas no Brasil sim. É tanto que o Antero de Quental, né, Guerra Junqueiro, grandes poetas portugueses, eles não se deixaram levar por essa coisa da arte pela arte. Eles mergulharam na realidade, no cotidiano mesmo, na questão social. Essa é a grande diferença entre a poesia parnasiana do Brasil e a poesia realista correspondente na Europa. Cita-se Portugal porque nós temos essa correspondência muito forte com Portugal, né? Valeu aí, segundão. Que bom, hein? Temos muitas coisas boas aqui. Olha o Raimundo, chegou o nosso convidado, o Fardão, né, da Academia Brasileira, né? Está aqui, 1859,
Ele foi a óbito em 1911. Né? Bom, ele era parte da tríade, né, parnasiana. Né? O Bilac é o nome principal. O Alberto de Oliveira e ele, Raimundo Corrêa, o nosso convidado aí. Hein? Então, o poeta, essa coisa de usar a linguagem no seu pico máximo. Né? E ele é um pouco diferente, o Raimundo Corrêa. Né? Dos três, é aquele que esteve mais em busca de conteúdo, né? Um conteúdo mais afinado, né? Com a questão humana, né? Com os dramas humanos. É tanto que o primeiro livro dele, né? Ainda tem aqueles detalhes românticos, né? Ou o título, Primeiros Sonhos, né? Ainda está ainda naquele clima do romantismo. Mas aí tem a segunda fase dele, né? Já bem parnasiano. Né? Tanto que o livro é Sinfonias, Versos e Versões, de 1887. Ele já estava lendo muitos os filósofos da época, principalmente Schopenhauer, o pessimismo de Schopenhauer. Isso marcou demais a juventude da época. Né? E tem uma terceira fase nele, ele já numa transição para outro momento. Galera, que é a terceira fase dele. Ele já meio metafísico, já acenando para a religião, né? Então ele já é um pré-simbolista. Interessante, né? Pois está aí. Musicalidade já aparecendo nos textos dele, né? As sinestesias na linguagem. Então, 3 fases na poesia do Raimundo Corrêa. Né? Eu trouxe o soneto dele, que é um dos sonetos mais belos da língua portuguesa. Ele acertou em cheio. Né? Ele já nesse campo aí do pessimismo de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer é o gigante, hein? Na segunda metade do século XIX, Schopenhauer, Nietzsche, esses gigantes do pensamento, né? E o Schopenhauer foi quem introduziu esse pessimismo, né? Essa depressão na filosofia. Né? E aí está a foto do Raimundo Corrêa, ele é do Maranhão, né? Foi juiz, né? Foi famoso. Né? Teve a sua época, marcou, ficou. Olha aí, segundão, que legal, que bom. Todo mundo aí, hein? Tem que estar aí. Hoje nós estamos já quase na metade do mês de outubro, né? Rapidinho a gente entra para novembro. Gente, no próximo ano o segundão é a terceira série, né? Aí já tem que estar com o pensamento voltado para os concursos, para o Enem. Aqui, olha que soneto. Esse soneto é magnífico, né? Mal secreto. Que coisa, né? Um mal secreto. Será que a gente carrega isso? Claro que carrega, né? Alguns em mais profundidade, outros mais superficiais, né? Mas todo humano que está aqui na Terra, que já passou também, carregou um pouco disso na vida, né? Alguma coisa que machucava, né? É uma coisa terrível, né? Tudo bem? Vamos ler o texto? Mal secreto. É um soneto impressionante. Uma das coisas mais belas da língua portuguesa, né? Em que a pessoa, às vezes, tem que dissimular para poder, digamos, conviver, parecer bem, né? Não carregar peso, sombra, coisa chata, né? Ele diz, se a cólera que espuma, imagine, né? Raiva, né? A dor que mora na alma. Você vê que a passagem daqui do primeiro verso, né, para o segundo tem que ser rapidinho, né? Porque aqui no mora não tem pontuação, não tem nada. Então você vem muito rápido.
e destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora o coração, novamente aqui, ó, galera, ó, segundão, vamos aprender a ler. No rosto se estampasse, olha aí. Imagine a pessoa carregar uma mágoa, né, ódio, essas coisas. E se isso aparecesse no rosto, imagine, né, incomodaria muito, né? Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, olha aí, né? Inveja nos causa, você acha que a pessoa não tem problema, etc, etc. Então, piedade nos causasse. Ah, se a gente pudesse ver isso, né? Quanta gente que ri, talvez consigo guardar um atroz, ou consigo aqui, você vem rapidinho aqui, hein? Recôndito inimigo, como invisível, chaga cancerosa. Que coisa, né? Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então, quantas pessoas, né, que carregam problemas e então, para não incomodar os outros, a gente dissimula, né? É um texto impressionante. É um texto magnífico, perfeito, né? Olha, segundão, belíssimo, né? Eu trouxe os dois textos mais famosos dele, né? O mais famoso, top, é mal secreto, né? Essa coisa de você dissimular para as pessoas para você melhor conviver, né? Não ficar jogando isso nos outros, né? Muito bonito, maravilhoso. Já entendemos bem? Enem, olha aí, no Enem. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal. Qual é a proposta parnasiana? Cuidado formal. E racionalidade, né, na condução temática. O soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma, estrutura do texto, como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade, né? Aqui, ó. Cuidado, hein? Na concepção do eu lírico, que é aquela voz que está dentro do texto, né, esse julgamento revela que, tá aí, para você ser aceito e tudo, você precisa ser uma pessoa simpática, que gere empatia, não é? Para você, se tiver, você tem problema, todo mundo tem. Então, dissimule, né? Tá aí. Esse é o sentido maior do texto, né, do soneto do Raimundo Corrêa. Perfeito, né? Dá uma olhadinha na questão. Ótimo. Enem, hein? Em 24 anos de Enem, essa questão de Raimundo Corrêa. É um soneto dentro da estrutura formal parnasiana, razão, né? Vai conduzindo o problema, né? O conteúdo, né? Então, né, as emoções do indivíduo, né, como elas são observadas, né? Então, para a pessoa ser mais, né, mais bem aceita com as outras, problemas tem sobrando, mas ele tem que dissimular, né? Que bom! Perfeito, né? No final da segunda estrofe, né, o poeta diz que, quanto a gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Isso ocorreria... interessante, né? Se aparecesse na cara da pessoa, né? Não é fácil. Olha a letra D. Olha aí. Se fosse possível ver refletida na alma a verdadeira face do ser humano,
Aí é que é a resposta boa, mais completa, não é? Se fosse possível. Se fosse possível, hein? Não é fácil captar o outro, né? Entender o outro, perceber o outro. E tem mais. Bom, depreende-se do poema que, segundo o eu lírico, aí, você percebeu. Claro, claro, para ser melhor e socialmente aceita, não é? As pessoas, né, fingem, olha a letra A, né? Fingem, pronto, fazer o quê? Fingir é o jeito. Em todos, a rodinha que você chega tem seus amigos, você não vai chegar logo com aquela coisa para baixo, deprê, uma festinha, uma coisa, qual é? Então, finja para melhor, né, ser aceito. É um texto impressionante. Mal secreto. Claro que há uma oposição, né, nesse processo de dissimulação. É um jogo. Essa dissimulação é um jogo. Né? Que jogo é esse? O que é que ele consiste? Vamos lá. Um jogo entre, né? Claro, é o jogo entre a aparência, né, e a essência. Né? O texto bom danado, essa resposta é maravilhosa. Né? Aí, o soneto trata disso, desse jogo entre a aparência e a essência. Você não vai ter acesso à essência do outro, se ele não permitir. Né? Então você vê a aparência. É um comportamento universal do humano, né? Ainda mais em sociedades como a nossa, né? Que ainda valoriza muito a aparência. A essência, não, mas a aparência, sim. Tem muito, né? Ainda conta muito. Né? Muito bom. Tem mais, hein? Vamos lá. Nós temos ainda algumas coisas boas aqui. Né? Nesse soneto, o poeta explora principalmente a questão da oposição entre... bate com a resposta da questão anterior. Né? Você vê quando compreende assim, aí pronto, é bem rapidinho. Né? Aí, é a questão do interior e o exterior. Né? Não tem dificuldade. Né? A letra B é muito clara. É o jogo entre o interior da pessoa, ou seja, a essência, com o exterior, a aparência. Não tem, você mata logo o sentido, né? E qual é a palavra-chave do soneto? Que resume todo o soneto, explica, né, os sentidos subjacentes, né, do soneto. Qual é a palavra-chave? Você já percebeu, lógico, né? Você já entendeu aí o momento, né? É dissimulação. Perfeito. Dissimulação. Que coisa, não é? Tem que dissimular. Fingir. Pessoas, para não atingirem as outras pessoas, ganhar outras possibilidades, né? De conversa, de empatia e tudo, você tem que ter autocontrole. Né? Dissimule. Né? Beleza, grande momento. Né? E tem mais, hein? Vamos lá.
O eu lírico manifesta acentuado grau de pessimismo, né? Isso aí tem muito no texto, né? Evidente quanto à condição humana. A condição humana é essa, né? Infelizmente. Isso na época bombou com a filosofia de Schopenhauer, né? E Nietzsche também, pois sempre há referência ao sentimento que se esconde, né? O cara está lá, esconde, né? Atrás da, oh, beleza, da máscara da face. Interessante, né? Mas que sentimento é esse? Ih, né? Ai, que coisa, né? Que sentimento é esse, galera? Está aqui na letra C. Né? É a tristeza, a dor moral, né? Terrível isso aí. Né? Marivânia, olha aí, acompanhando bem, hein? Valeu, né? Turma tem que chegar junto. Né? Valeu, vamos lá, hein? Para a gente encerrar. Né? Estamos quase. Opa, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, As Pombas. É um soneto muito conhecido. As pessoas sabiam de cor, né? Nessa época do parnasianismo. E depois até, né? Geração que avançou, né? E aí é que ele faz uma metáfora muito bonita, né? Da condição humana e desse pássaro, né? Vai-se a primeira pomba despertada, né? Cedinho, né? Daí a reticência. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca, madrugada. De manhã, cedinho, hein? Juventude, né? E à tarde, opa, maturidade. Quando a rígida nortada os ventos da tarde sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Voltam, pois também dos corações. Opa, está aqui. A comparação chegou, né? A metáfora. Também dos corações, onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Né? O azul da adolescência, opa, tá aí, raia e sanguínea fresca madrugada. As asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles aos corações não voltam mais. Né? Aí é que está, né? Vem a maturidade, aqueles sonhos, e não tem mais como realizar, né? Valeu, muito bom. Que soneto, né? Mas o mal secreto, a gente fica na dúvida. Se o que atrai mais é o do mal secreto ou as pombas, né? E tem questão, para a gente quase encerrar, né? No soneto, o enunciador, o eu lírico, descreve o revoar das pombas, né? E estabelece algumas comparações, nós vimos, né? A qual expressão humana é comparado o revoar, né, das pombas? Opa! A letra A já matou, não tem para onde, né? As pombas voam dos pombais, né? Ao amanhecer, juventude. E os sonhos voam dos corações adolescentes. Voam também. Só que as pombas voltam. Os sonhos, tchau. Eita, complicou. Tem outra, hein? Aí, entendemos que apesar das semelhanças, né, o poeta, no caso o eu lírico, que está aí a voz, né, aponta uma diferença entre os elementos comparados. Tem uma diferença aí, hein? Vamos ver qual é a melhor explicação? Nós já respondemos na letra C, né? Ou seja, as pombas voltam aos pombais quando anoitece. Mas, está aí no caso,
velhice, né? Quando anoitece, né? Elas voltam, né? Mas os sonhos não retornam quando envelhecemos. Ei, aí complica. É exatamente aí a resposta, galera. E para a gente quase encerrar, olha, vamos ver a outra questão para a gente concluir, né? 2 sonetos belíssimos, né? Mal Secreto, né? E as Pombas, né? Que coisa, né? Vamos que vamos. Aí a última questão, olha aí. Mediante a boa leitura, né? Podemos conferir que o soneto apresenta o recorrente, né? Rigor parnasiano, aquela estrutura, né? Pela evidente preocupação formal, esse é o rigor. Em relação ao conteúdo, o eu lírico, ó, conteúdo agora. Então você viu a estrutura do texto, né? E aí o conteúdo. O eu lírico evita subjetividade e emotividade. Isso é o parnasianismo, hein? Ele é impessoal, né? Assim podemos entender que o tema do soneto é, oh, beleza, vai lá, hein? É agora. Claro que é um tema universal, né? Na verdade, é um tema filosófico, que é a questão do comportamento humano, né? A essência, a aparência, esse jogo aí é um jogo terrível, né? Galera, tá aí. Segundão, um grande prazer, olha, tá aí, né? Bom demais, né? Esta aula sobre Raimundo Corrêa, um dos gigantes, né? Do parnasianismo. Olha, segundão, ó, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, hein?